Antes de assistir esse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho pra não perder nada. E se você caiu aqui de paraquedas e quer ver o resumo de Shingeki no Kyojin, vai ver a primeira parte que eu fiz um vídeo também, vou deixar ele aqui nos cards e na legenda. Vai lá, assiste o primeiro vídeo e depois você vem aqui e assiste o resumo da segunda temporada. A segunda temporada começa com os soldados e Randy vendo o rosto do Titã dentro da muralha. O Pastor Nick aparece, implorando para não deixarem o Titã receber a luz do sol. A informação circula e Randy tenta fazer com que o Pastor Nick abra o bico, mesmo ameaçando ele de derrubar, jogar ele da muralha, e ele continua dizendo que não vai falar nada. Enquanto isso, os integrantes da 104ª Unidade estão sendo observados pelos outros soldados para descobrir se eles são ou não titãs, já que já saíram 2 titãs dali, não é mesmo? Esse abrigo que eles estão, ele vai ser atacado. Basicamente, tem um monte de titãs vindo para aquele lado. As pessoas acham que eles quebraram uma parte da muralha e conseguiram passar. E eles tentam chegar essa informação o mais rápido possível no comandante Erwin. Os integrantes que estavam sendo observados são então liberados, só que eles não têm o equipamento, não vão ter tempo de colocar o equipamento enquanto os titãs chegam. Então, os superiores deles ficam e tentam lutar contra os titãs enquanto eles vão nas vilas ao redor ver se ainda tem alguém vivo. Mike ou Mick, não lembro como se pronuncia o nome dele, fica pra lutar contra os titãs enquanto os outros vão indo mais pra frente, procurar as pessoas na vila e tal. Mas um titã chama muita atenção dele. Esse titã, ele tem um corpo coberto de pelos, meio que parece um macaco e tal, e a gente começa a chamar ele de titã bestial. Esse titã bestial, ele pega um cavalo e ele joga na direção de Mike, derrubando ele, e Mike acaba sendo pego por um titã. O titã começa a morder as pernas dele, como se fosse comer ele. O titã bestial chega mais perto e diz pra ele parar, e começa a falar com Mike. Ele começa a perguntar o porquê e como se utiliza os equipamentos tridimensionais e tal. Ele fala a mesma língua que o Mike, mas o Mike tá muito surpreso e não consegue responder, simplesmente. E aí o Titã diz que, já que ele não consegue responder, ele vai embora, ele pega o equipamento de Mike e ele manda os outros titãs que tinham parado por ordem dele atacar o Mike, e é assim que a gente vê a morte do Mike. A informação finalmente chega nos outros destinos, mas enquanto isso a gente vê Armin falando com Mikasa e Eren, dizendo que pode ser que as muralhas estejam feitas daquele cristal que a Ana fez. Anne. Gente, tô mudando de Ana. Meu pai do céu. E isso fica meio que na cabeça deles e tal. E claro que não tem confirmação nenhuma até agora. A Sasha, que foi pro lado da vila dela, já que ela tava por perto, né, e tal, ela chega lá e não vê ninguém além de uma criança e uma mãe sendo comida na frente da criança por um titã. Ela salva essa criança, depois disso ela encontra o pai dela, que tá evacuando os cidadãos dali, né? E o Connie também chega na vila dele, mas quando ele chega lá ele não vê ninguém, não vê corpos, não vê sangue. Ele vai direto pra sua casa e quando ele chega lá tem uma titã meio que presa nas ruínas da casa, ninguém sabe como ela foi para lá. E quando ele chega lá, que ele tá sozinho, quando os outros já partiram e tal, a titã, ela diz bem-vindo de volta pra ele. Ele pensa que escutou algo, que imaginou algo, ele tenta conversar com o Reiner, mas o Reiner simplesmente diz: é coisa da sua cabeça, a gente tem um dever maior e a gente tem que ir. Os soldados tentam buscar uma brecha na muralha e tal, eles giram a muralha inteira, mas eles não acham nada. O que é muito estranho, porque ninguém sabe como os titãs chegaram ali. A gente também tem a Ranji, que finalmente descobre que as muralhas são realmente feitas do mesmo material que o cristal que a Anne usou para se cristalizar, confirmando a teoria do Armin. E também dando a oportunidade de fecharem a Muralha Maria. Com o poder do Eren, se ele conseguir se cristalizar, ele vai fechar aquela brecha e conseguir. O Pastor Nick finalmente decide falar alguma coisa. E ele fala que a igreja está zelando por uma das pessoas que estavam na 104ª Unidade, chamada Krista. Sasha entrega a mensagem pra Ranji de que eles não conseguiram achar uma brecha
e que eles vão ficar em um tipo de castelo, que são as ruínas, para se proteger dos titãs, já que à noite eles não devem atacar tanto e tal. E é exatamente assim que eles chegam na conclusão e que a Krista é uma pessoa muito importante para desvendar a verdade. Só que esse castelo, essas ruínas que eles foram passar a noite para se proteger dos titãs, ele começa a ser atacado por titãs, mesmo que seja à noite e mesmo que não tenha motivo para eles atacarem tanto assim. Voltando um pouco no tempo, antes dos titãs atacarem o castelo, o Conan estava tentando falar para as pessoas que ele achava a titã que estava na casa dele, que estava presa na casa dele, muito parecida com a mãe dele e que escutou ela dizendo bem-vindo de volta. A Ymir fez piada com isso e todo mundo desacreditou do Conan e até ele mesmo. Depois disso, a Ymir vai procurar algo que comer. E aí o Reiner vai atrás dela depois e tal pra dizer obrigado por não ter acreditado no Conan e tal. A Ymir mostra uma comida pra eles, diz pra ele o que é. Só que essa comida enlatada, ela tá escrita em outra língua, o que deixa bem claro que a Ymir, ela sabe de mais coisas do que ela aparenta saber. E o Reiner pergunta a ela se ela consegue ler aquilo. E ela olha pra ele tipo, consigo e você não deveria saber disso. Logo depois disso, eles começam a ser atacados pelos titãs. Os superiores deles vão lutar contra os titãs para não deixar eles entrarem, mas claro que alguns titãs acabam entrando e eles têm que lutar contra isso. Uma hora em que Reiner está encurralado, ele lembra de que quando eles estavam vindo para o treinamento, um dos amigos dele foi comido por um titã. Isso dá forças para continuar vivo e conseguir combater o titã que estava quase matando ele. Todos os superiores dos novatos, eles acabam morrendo enquanto lutam contra os titãs. Vendo essa situação muito apertada e que talvez ninguém saísse dali vivo, Ymir decide revelar o seu segredo. Ela é uma titã e se transforma para salvar os seus amigos. O quinto episódio é um flashback onde a Ymir lembra que ela e Krista um dia estavam perdidas em uma floresta porque a Krista queria salvar um dos soldados que estava muito mal, muito doente. E a Ymir disse que se ela tentasse ser boazinha com todo mundo, ela ia acabar morrendo, que ela talvez estivesse fazendo isso exatamente para isso. A Ymir dá um jeito de se livrar de Krista, se transforma em titã e desce com o soldado a colina para levar até as outras pessoas, deixando a Krista muito confusa e sozinha. Mas a Krista acaba voltando normal e a Ymir está esperando ela na frente do acampamento. Voltando para o presente, a Ymir tá lutando contra os titãs, mas ela sozinha contra todos, claro que ela acaba em desvantagem. Os reforços chegam e Eren mata pela primeira vez um titã na sua forma humana. Eles descobrem que Ymir é uma titã e Krista revela para Ymir o seu verdadeiro nome, que é História. Claro que os soldados se perguntam se a Ymir é uma aliada ou uma inimiga com tudo que aconteceu com as pessoas que se transformam em titã. Eles voltam para as muralhas e quando eles ainda estão nas muralhas, o Reiner decide contar para o Eren que ele e o Bertholdt são titãs. Um deles é o Encoraçado e o outro é o Colossal. Ele diz que tinha o objetivo de destruir a humanidade, mas que isso não é mais necessário se o Eren vir com eles. O Eren acaba recusando e fazendo meio que uma piadinha, dizendo que se fosse verdade eles não estariam contando para ele, porque ele é a pessoa que mais gostaria de matá-los. Mas no flashback mostra quando eles estão desconfiando do Reiner e do Bertholdt, porque eles vieram do mesmo lugar que a Annie. E claro que o Eren, como sempre, não quer acreditar nisso. E é um pouco difícil para ele, mas ele tenta manter a calma enquanto está do lado deles e fazer com que eles entrem na muralha, o que era o plano. Então, voltando pro presente, o Reiner foi recusado pelo Eren, né? O Eren deixou bem claro que mesmo que eles fossem os titãs, ele não iria com eles, não iria ajudar eles. Então o Reiner se prepara para se transformar. O Eren se afasta um pouco e a Mikasa ataca o Bertholdt, que acaba se transformando e os dois começam a lutar. Enquanto os soldados tentam lutar contra o Bertholdt, o Eren ele luta com o Reiner. E ele usa técnicas da Annie para isso e assim ele ganha um pouco de vantagem sobre o Reiner. Mesmo tendo essa vantagem, o Eren não consegue ganhar do Reiner e ele acaba sendo sequestrado junto com o corpo da Ymir. Um mensageiro informa aos soldados que estão dentro das muralhas que mais 3 titãs foram descobertos. E as pessoas ficam querendo saber quem é. Enquanto a Mikasa está desacordada por ter gastado muita energia enquanto lutava contra os titãs, o Eren é levado por eles até uma floresta.
E quando ele acorda, ele tá no meio dessa floresta sem os braços e sem as pernas. E ele vê o Reiner, o Bertholdt e a Ymir do lado dele do mesmo jeito. A Ymir parece bombear um pouco, ela quer ficar do lado do Eren, mas ela tem muito medo pela história, então ela também quer ficar do lado do Bertholdt e do Reiner. E aí ela acaba cedendo e indo pro lado do Reiner e do Bertholdt e não revela para o Eren as coisas que ela sabe. Claro que ela fez isso com a intenção de que eles ajudem a história, que ela possa levar a história com eles. A Ymir convence então Reiner e Bertholdt de pegar a história agora, porque esse é o único momento que eles vão ter essa oportunidade. E é nesse momento que vem o flashback de quando a Ymir era pequena. Ela é comprada por um tipo de seita, batizada como Ymir, e as pessoas começam a adorar ela como se ela fosse uma deusa. Um dia os militares chegam e acabam com esse culto, dizendo que isso era ilegal e perguntando de quem era a culpa. Os fiéis a Ymir acusam ela, dizendo que era culpa dela, e ela assume a culpa pensando que vai salvar a vida deles, mas acaba levando eles junto e todos eles são jogados num tipo de deserto depois de levarem alguma coisa injetada. E quando eles chegam nesse deserto, quando eles caem nesse deserto, eles se transformam em titãs que não têm consciência. E depois de milhares de anos, a Ymir ela consegue acordar. E ela acorda exatamente nesse momento onde a gente vê o Reiner, o Bertholdt, o amigo deles, e a Annie, que a gente não tinha visto até agora nessa lembrança. Mas a Annie também estava com eles. E aí a gente vê os quatro, a Ymir acorda ainda como titã irracional, come o amigo deles e parece ganhar novamente a possibilidade de voltar a ser humana, de conseguir se transformar. Voltando ao presente, a Ymir se transforma e procura História, até conseguir capturar ela. O Reiner se transforma e os três fogem junto com História e Eren. Mas é claro que a tropa de exploração ainda está perseguindo eles e não vai deixar eles tão facilmente assim. Ymir explica que precisa de História para voltar com Bertholdt e Reiner, senão ela será morta. E História entende e diz que vai vir com ela. Os amigos de Bertholdt e Reiner tentam convencê-lo de soltar Eren, de deixar o Eren voltar para as mãos deles, usando os sentimentos e ameaças no caso da Mikasa. E é nessa hora que o Bertholdt diz que ele não gosta de matar, mas que é necessário, dando a entender que eles são obrigados a fazer isso, que tem algo maior do que eles que os obriga a fazer o que eles estão fazendo. Vendo que nenhuma das soluções dá certo, o Armin tem a ideia de dizer que eles estão torturando a Annie e que seria traição deixar uma amiga deles nessa situação. O Bertholdt, como é apaixonado pela Annie, fica com muita raiva e acaba caindo na estratégia do Armin, deixando o Eren ser recuperado. Nesse meio tempo, a gente vê o comandante Erwin perder um braço, enquanto se prepara para atacar, um titã come o braço dele e ele continua mesmo assim. História é então salva pelo Connie, ela reluta um pouco, mas o Connie convence ela. E depois a gente vê o Eren e a Mikasa, que estão os dois feridos, muito cansados, em um cantinho, tipo num jardim. Eles veem um titã chegando e esse titã é o mesmo que matou a mãe do Eren. Com a Mikasa machucada e o Eren não completamente recuperado, o Rhaenys vem em socorro deles dois. Mas é claro que o Rhaenys ele não tem a capacidade de matar o titã e acaba morrendo. Vendo isso, o Eren começa a ficar desesperado, dizendo que nada mudou e que mesmo com todo o treinamento ele continua vendo pessoas morrendo na frente dele. O Eren fica com muita raiva e dá um grito super alto. Ele também bate a mão na mão do titã e isso parece dar um tipo de ordem aos outros titãs. Os titãs eles começam a vir em direção ao titã que matou a mãe do Eren e começam a atacar ele. A Ymir, o Reiner e o Bertholdt, eles parecem entender o que é esse poder, essa coisa que ele usou, e eles ficam muito assustados. A Ymir pensa então que talvez as muralhas ainda tenham chance de ganhar essa guerra, e deixa a História indo embora com Bertholdt
e Rainer. Os soldados voltam para as muralhas e Range finalmente descobre que a teoria de que os humanos que estavam na cidade do Cone viraram titãs é real e que foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, seguindo essa teoria, todos os titãs seriam humanos. Isso não deixa o Levi nada contente e o Erwin quer, mais do que tudo, descobrir a verdade. A gente termina essa temporada com uma cena onde o Titã Bestial tá em cima de uma muralha e tem um humano em cima dele.